Bem-vindos a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos estudando a revistinha Mulher Cristã, Reflexões Necessárias, revistinha de 1996. A gente começou ontem o estudo de Maria Viane P. de Lima, de Itaquera na época, porque essa revistinha é de 96, né? E ela estava falando de algumas prisões. Nós temos, né, algumas coisas que ainda nos prendem, nos impedem muitas vezes até de evoluir. E ontem nós falamos sobre a prisão da inquietação, como é difícil não ter uma mente, né, que não seja inquieta num mundo tão acelerado, num mundo que cobra tanto. Mas temos que sempre lembrar e mostrar que Jesus é o nosso equilíbrio e Ele quer e pede isso de nós, o nosso Deus. É um Deus que traz o equilíbrio, né? Nada que exagero é bom, nada mesmo. E hoje nós vamos falar de outra prisão que não devia existir, mas, infelizmente, para o cristão principalmente, existe, que é a prisão do ódio. Por que, infelizmente? Porque o cristão, ele pegou a bandeira de Jesus e levantou. Eu sou cristão, eu sigo a Cristo. Cristão significa aquele que segue Cristo, serve Cristo, imita Cristo. E Cristo perdoou a humanidade, não guardou ódio. E tem cristão por aí com um coração peludo, cheio de ódio, não imitando a Cristo. Então, infelizmente, é pior ainda para o cristão. Para quem não é cristão, nós temos misericórdia e pensamos, olha, não conheço o cristão ainda, mas para quem é cristão, conserte-se. Vamos lá. E ela fala assim sobre a prisão do ódio. A prisão do ódio é rodeada de várias emoções negativas. É difícil de destruir. O ódio é gerado por injustiças reais e também criado pela nossa própria imaginação, muitas vezes. Às vezes a gente fica fomentando, nem é algo tão grande, mas a gente coloca, né? Quando você ouve uma conversa que machuca, mas que não ficou bem explicada, você já começa a imaginar o que você não devia imaginar. Eu acho que aquilo foi comigo, será? E aí, Satanás, o inimigo das nossas almas, tá vendo ali você, em vez de ir lá e ter uma conversa franca, ficar mirabolando, pensando porcaria, vai lá e aproveita a oportunidade para colocar ao seu lado a primeira grade da prisão do ódio. Quando chega o domingo, você então fala com aquela irmã. Começam assim as fofocas. Você então nem fala com aquela irmã. E assim começam as fofocas. Olha, não tenho certeza, mas eu acho que minha querida e amada irmã, nunca deixe o ódio se apossar do seu coração. Não tenho certeza, ou eu acho que nós somos adultas. Não fica no achismo. Você pode achar uma coisa que não tem nada a ver, e o Satanás vai aproveitar da situação. E às vezes nem é com você. Isso lhe causará danos terríveis. Primeiro, faz mal à saúde. Segundo, você nunca poderá ser feliz odiando alguém. Terceiro, o maior dano, você perderá a sua vida eterna. Isso é o pior de todos, né? Então, você sempre fala que a pessoa com ódio, com falta de perdão, ela toma veneno esperando que o outro morra, né? É você que está sendo envenenado, não o outro. Você que está carregando, as pessoas nem lembram mais que você está carregando. O ódio é uma das obras da carne, está lá em Gálatas 5:20, em 1 João 4:20, que diz assim: diz que se odiarmos a um irmão a quem vemos, jamais poderemos amar a Deus a quem não vemos. Se ficar fora da vida eterna não te assusta, desculpa, você não é cristão. Não, não consigo acreditar que ficar sem o Pai amado, sem a presença de Jesus Todo-Poderoso, num céu eterno, brilhando o tempo todo, não te assusta. Você não é cristã se isso não te assusta. Querida irmã, Jesus nos ensinou que, em lugar de odiarmos os nossos inimigos, devemos abençoá-los, fazer-lhes bem e até orar por eles. Sabe quem é o nosso verdadeiro inimigo? É aquele que faz o contrário, que vive batalhando para nos tirar do caminho de Cristo. Está lá em 1 Pedro 5:8. Sejam compadecidos, fraternais com os amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados. 1 Pedro 3:8 e 9. Se fizermos assim, não teremos tempo para espumar a raiva, para aumentar a raiva, para alimentar a raiva. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Em algumas versões está: o amor cobre multidões de pecados.
Provérbios 10, 12. Depois você confere essas passagens. Não vou ler, tá, gente, as passagens, porque esse estudo é bem grande. O amor não cria conflitos. Se você tiver alguma coisa contra alguém que esteja aprisionando, a Bíblia ensina a ir falar com essa pessoa e esclarecer os fatos. Isso irá livrá-lo da prisão. Não vos vingueis a vós mesmos. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu a retribuirei. Romanos 12, 19. Não te deixes vencer o mal pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. 3. A vida está cheia de experiências desagradáveis. Cheias, né, gente? Estamos sempre, né, passando por sofrimentos, enfrentando dificuldades. Quando a gente vence uma, vem outra. Parece que é sempre um degrau. A gente enfrenta tristezas, perdas, luto, decepções, ansiedade, como a gente falou ontem, né, acelerando a mente. Às vezes frustrações porque a gente quer realizar uma coisa e não consegue. Eu queria que a minha casa ficasse 100% limpa todo dia, que eu não tivesse que ficar limpando todo dia. Consigo. Moram pessoas aqui, isso aqui. Graças a Deus, né? Tô brincando. Então, essas frustrações, esses sentimentos até de culpa que eu senti agora, né? Pra eu brincar assim. E a vida é essa, né, gente? A vida que segue. Então, se pararmos para olhar, às vezes, aqui ao nosso redor, só enxergaremos pontos negativos. Realmente vamos afundar na autopiedade e na autocomiseração. Então, aí eu vou construir uma prisão para mim mesmo. Agindo assim, estamos escravizando pessoas que nos amam na tentativa inútil de pedir socorro. Essas pessoas têm as suas responsabilidades, os seus trabalhos, os seus lares, né? Todos os afazeres diários. Tem coisas muito importantes a resolverem. No entanto, param parte das suas atividades para nos dar atenção. E nós exigimos mais e mais, igual sanguessuga, eu fico cada vez mais exigindo das pessoas. Você pegou seu cafezinho aí? O seu leitinho, cappuccino. A pessoa, isso é cada vez pior, a pessoa mergulhada na autopiedade não pode ser feliz. E então, nós vamos falar sobre a autopiedade amanhã. Porque a autopiedade, a autocomiseração, a dosinha de você mesmo, tem bastante coisa para falar sobre ela. E a gente continua amanhã. Vamos ficar hoje só na prisão do ódio. E a autocomiseração a gente entra de cabeça amanhã para também não ficarmos reféns dessa outra prisão. Então, que não sejamos refém do ódio, não sejamos refém da inquietude, porque não é o que o nosso Deus espera de nós e não agrada a Deus, entristece o Espírito Santo e não reflete a Cristo nas nossas vidas. Cristo é perdão, Cristo é amor, Cristo é Deus, Deus é amor. Não tem como você ser cristã e não conseguir perdoar. Se você falar, mas eu não consigo. Então você não é cristão. Vou falar de novo isso, porque o cristão perdoa. Mas demora, eu não consigo. Você não vai ter amnésia. Você não vai acordar amanhã, não lembro mais das coisas que me feriram. Você vai decidir que não vai mais deixar isso te ferir. Você vai decidir que vai imitar a Deus e vai falar assim: aconteceu, eu sofri, mas eu não vou sofrer daqui para frente. O Senhor me usa. O Senhor me dá perdão. O Senhor me ensina a perdoar. O Senhor povoa meu pensamento com perdão. O Senhor me ensina a não ter ódio. Me ensina a não mais sofrer com isso. Começa a orar pelo teu inimigo. Começa a orar pelas pessoas de frio. E muitas vezes as pessoas que a gente ama, que está perto, começa a orar e pedir. Começa a estudar as Sagradas Escrituras. Quer um exercício? Vai e começa a ler as passagens sobre o perdão, como Jesus agiu, como Deus espera. Perdão, 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 até que dentro de você seja inundado de perdão e do seu interior fluam rios de água viva, que é o perdão. Te desafio. Não fica guardando rancor. Quem vai sofrer é você, que vai desenvolver câncer é você, que vai ficar de fora do céu é você. A pessoa deixa ele Deus. Deus é o nosso juiz, o nosso vingador. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muitas vezes não entendemos muitas coisas que nos acontecem e sofremos. Muitas vezes não conseguimos perdoar e não conseguimos te imitar. Mas que o Senhor possa nos usar e nos abençoar, Senhor, para fazermos a sua vontade, para imitarmos a Cristo e alcançarmos o perdão, Senhor, através da sua palavra, através do seu exemplo, através dos seus ensinos, através do nosso Mestre Jesus, que tanto nos perdoou, a ponto de morrer por nós. Que não fiquemos, ó Pai, fora da vida eterna, da sua companhia para sempre. Ó Senhor, das maravilhas do céu, da companhia de Jesus e dos nossos amados irmãos,
porque, ó Pai, não conseguimos exercitar o perdão. Mas antes, Senhor, nos transborda, Pai, de perdão. Nos enche, Senhor, de vontade de servir, de seguir e te imitar, inclusive no perdão. Nos enche de amor pelas vidas, pelas almas que o Senhor colocou no nosso caminho, pelas pessoas que já estão nas nossas vidas, que o Senhor nos deixe. E nos ensina, Senhor, até a orar pelos nossos inimigos, como a sua escritura nos instrui, Senhor. Para que sejamos, sim, ó Pai, reais imitadoras da graça de Cristo. E sejamos, ó Pai, embaixadores de Cristo nessa terra, mostrando, sim, o amor, mostrando, sim, o perdão, refletindo, sim, ó Pai, a imagem e os ensinamentos de Cristo em nossas vidas. É o que te pedimos, ó Pai, hoje, em nome de Jesus, o nosso amado Mestre. Amém. É isso, gente. Tá aí o exercício para hoje, para sua vida toda. Perdoe antes que seja tarde. Perdoe o mais breve possível para que você seja beneficiada. Para de carregar o saco de pedra nas costas, que só vai te prejudicar. Libera essas pedras aí. Deixa esse coração peludo de lado, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.